Cena. Imagem de uma floresta densa, luz do sol filtrando pelas folhas, close em um carvalho massivo, imponente. Você acha que sabe de onde vêm as árvores? É claro que sabe. Você já viu isso acontecer 1000 vezes. Você empurra uma semente na terra, adiciona água, espera e eventualmente algo verde rompe a superfície e começa a esticar-se em direção ao céu. Árvores vêm do chão. Todo mundo sabe disso. Não é nem uma pergunta que vale a pena ser feita. Corte para um close da casca rugosa da árvore. Exceto que é, porque aqui está o que ninguém nunca para pensar. Um carvalho maduro pesa cerca de 5 toneladas. Algumas árvores pesam significativamente mais. São milhares de quilos de madeira, casca, raízes e galhos que não existiam um século atrás e agora existem. Então aqui está a pergunta: de onde veio toda essa massa? Não de forma vaga ou poética, fisicamente, de onde vieram esses 5.000 quilos de matéria sólida? A música de fundo, curiosa e leve, ganha um tom mais analítico. A resposta óbvia é o solo. As raízes vão fundo, a árvore puxa coisas para cima e essas coisas se tornam árvore. Parece certo, parece óbvio. Então vamos testar. No século XVII, um cientista flamengo chamado Jean-Baptiste van Helmont fez um experimento famoso. Ele pegou um salgueiro de 2 quilos e o plantou em 90 quilos de solo seco. Ele o regou por 5 anos. No final, a árvore pesava 76 quilos. Ela havia ganhado 74 quilos de nova massa. Então ele secou o solo novamente e o pesou. O solo tinha perdido menos de 60 gramas. 60 gramas! A árvore ganhou o peso de um homem adulto e o solo mal mudou. Então, de onde vieram os outros 73 quilos e 940 gramas? Não do solo. Essa resposta morreu aqui. Este é o momento em que a maioria das pessoas dá de ombros e segue em frente. Elas imaginam que há alguma explicação técnica que não entendem, algo sobre nutrientes ou química, e arquivam isso no fundo da mente. Mas pare, não siga em frente. Porque o que acabou de acontecer é extraordinário. Você viu 74 quilos de matéria física sólida aparecerem essencialmente do nada, e você não tem ideia de onde vieram. Isso não é um pequeno lapso de conhecimento, é um buraco enorme na sua compreensão de como o mundo físico funciona. E a resposta, quando você finalmente a vê, vai quebrar algo na forma como você pensa sobre árvores, sobre o ar e sobre a própria matéria. Tudo bem, então o solo não explica, mas a água explica, certo? A árvore bebe água constantemente, galões e galões dela. Um carvalho grande puxa cerca de 400 litros de água em um dia quente. Ao longo de um século, é uma quantidade astronômica de líquido movendo-se pelo sistema. Então, a massa deve vir da água. Essa é a próxima resposta óbvia, e parece ainda mais satisfatória que o solo, porque você consegue visualizá-la. As raízes bebem, a água sobe, a árvore cresce. Limpo, simples, lógico. Exceto que também não funciona, e aqui está o porquê. A água é H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando uma árvore processa a água, ela a quebra e usa o hidrogênio. O oxigênio é liberado de volta para o ar, que é, na verdade, de onde vem todo o oxigênio que você está respirando agora. Mas o hidrogênio é o elemento mais leve que existe. Você precisaria de uma quantidade absurda dele para justificar qualquer massa significativa. E além disso, a madeira não é feita de hidrogênio. A madeira é feita de carbono. O carbono é a espinha dorsal de cada molécula orgânica, de cada parede celular, de cada fibra de cada árvore que já cresceu. O carbono é pesado, o carbono é denso, e o carbono compõe cerca de 50% do peso seco de qualquer árvore. Então temos um problema. O solo não tem carbono suficiente. A água também não. As raízes absorvem minerais como nitrogênio e potássio, mas eles representam apenas 1% a 2% da massa da árvore. A matemática simplesmente se recusa a cooperar. O narrador olha diretamente para a câmera, ou a câmera foca no vazio do ar entre os galhos. Você está diante de um objeto de 5 toneladas. Você sabe que ele cresceu de uma semente minúscula e você não consegue encontrar a massa, nem no chão, nem na água, nem em nada que você veja entrando na terra.
A resposta está em outro lugar inteiramente, em um lugar onde a maioria das pessoas nunca pensa em olhar. E quando você descobrir onde, nunca mais olhará para uma floresta da mesma forma. A massa vem do ar. Quase todo o corpo de uma árvore é, no sentido mais literal e físico, ar solidificado. Close macro em uma folha. Vemos pequenos poros se abrindo como se fossem bocas microscópicas, os estômatos. O ar, ele parece vazio, certo? Você passa a mão por ele e não sente resistência. Mas para uma árvore, o ar é um buffet de matéria-prima. Quase toda a massa física do tronco, da casca, das raízes e dos galhos vem de um gás invisível, o dióxido de carbono. Aquele mesmo que você exala, aquele que representa apenas 0,04% da atmosfera ao seu redor. Uma árvore de 5 toneladas é, no sentido mais literal e físico, ar solidificado. Quando Van Helmont fez seu experimento e não conseguiu encontrar para onde a massa foi, a resposta estava flutuando bem na frente do rosto dele o tempo todo. Ele apenas não conseguia vê-la porque era invisível. Aqui está o que está acontecendo agora. As árvores puxam o CO2 da atmosfera através de minúsculos poros chamados estômatos. Pense neles como bilhões de pequenas bocas famintas. Uma vez lá dentro, a árvore executa uma linha de desmontagem molecular. Ela força a abertura da molécula de CO2, separa o carbono e o usa como material de construção bruto. Ela começa a encadear átomos de carbono uns nos outros, formando moléculas longas e complexas, glicose, celulose e lignina. A celulose é a estrutura e a lignina é o que preenche os espaços e dá à madeira sua dureza e rigidez. O oxigênio que sobra, a árvore o joga fora, liberando-o de volta para o ar, que, novamente, é de onde vem o seu oxigênio. Caminha e encosta em um tronco de árvore, batendo nele com os nós dos dedos. Isso não é uma metáfora, é um mecanismo molecular real. Pare por um segundo e entenda o que isso significa. Cada tábua de madeira em cada casa já construída começou como um gás. Cada mesa, cada navio, cada floresta, cada folha de papel que você já tocou foi, um dia, CO2 invisível à deriva na atmosfera. As árvores são máquinas que esticam seus galhos para o céu e puxam matéria do vazio, impelhendo-a em forma sólida. Van Helmont estava certo em ficar confuso. A ideia de que algo sólido vem de algo invisível viola toda a sua intuição sobre como a matéria funciona. Mas é exatamente o que está acontecendo. Toda a árvore que você já viu é a atmosfera cristalizada. Cena: animação estilizada de ondas de luz atingindo uma estrutura celular. As ondas vibram intensamente. Você aprendeu a palavra fotossíntese na escola. Provavelmente se lembra de algo vago sobre luz solar, clorofila e oxigênio. Você passou na prova e seguiu adiante, mas nunca te mostraram o que está realmente acontecendo. E o que está acontecendo é um dos processos físicos mais extraordinários do universo conhecido. Vamos dissecar isso propriamente. A luz do sol atinge uma folha. Agora entenda, essa luz não é apenas calor ou brilho, é radiação eletromagnética. Campos eletromagnéticos oscilantes viajando a 300 milhões de metros por segundo. É a mesma força fundamental que mantém seus átomos unidos, a mesma força por trás dos ímãs e da eletricidade. Quando essas ondas atingem uma molécula de clorofila dentro da célula da folha, algo milagroso ocorre. Cena: zoom microscópico em um elétron saltando de órbita. A energia da luz é absorvida por um elétron na clorofila, chutando esse elétron para um estado de energia muito mais alto. Esse elétron energizado é então passado ao longo de uma cadeia de transporte. Enquanto ele se move, ele alimenta a construção de ATP, a moeda de energia que as células usam para realizar trabalho. Essa é a reação de luz, energia capturada da radiação eletromagnética e armazenada em forma química. Agora a planta usa essa energia estocada para fazer algo quase inacreditável. Ela pega o CO2, uma molécula que é quimicamente muito estável e não tem nenhum interesse em ser quebrada, e a força a se abrir. Ela arranca o carbono e o usa para construir glicose, C6H12O6, um açúcar simples. A glicose é a primeira coisa sólida em todo este processo.
o primeiro momento em que o gás invisível se torna uma molécula física que a árvore pode usar. Moléculas de glicose se empilhando como blocos de construção. Então a árvore faz algo ainda mais impressionante. Ela encadeia milhares dessas moléculas de glicose em fios longos e repetitivos chamados celulose. E as ligações químicas que mantêm cada átomo de carbono unido nesses fios, essas ligações são eletromagnéticas, a mesma força, o tempo todo. Luz solar atinge a folha, a energia é capturada e usada para forjar os elos entre os átomos de carbono puxados do ar. Esses elos constroem a glicose constrói a celulose constrói a madeira. Energia eletromagnética se tornando matéria sólida. Isso não é uma simplificação didática, é o que está acontecendo agora no jardim da sua casa. A árvore é literalmente luz solar aprisionada em forma de madeira. O narrador olha para as próprias mãos, depois para a árvore ao fundo. A música se torna épica e contemplativa. Agora, pegue tudo isso e dê mais um passo, porque isso não para nas árvores. Você come comida, e essa comida é, em sua maioria, plantas, ou animais que comeram plantas, ou animais que comeram animais que comeram plantas. Cada caloria que você já consumiu na vida remonta a algo que cresceu puxando o carbono do ar. O que significa que o carbono nos seus músculos, nos seus ossos, no seu cérebro, o carbono em cada célula do seu corpo agora mesmo era CO2 atmosférico há não muito tempo. Você não é feito de terra, você não é feito de água, você é feito de ar rearranjado, costurado por ligações eletromagnéticas e alimentado por luz solar ancestral. Imagens rápidas de ciclos naturais, chuva, decomposição, crescimento. Cada átomo de carbono no seu corpo tem uma história. Ele flutuou na atmosfera, uma planta o capturou, o transformou em glicose. Algo comeu aquela planta. Eventualmente, ele terminou no seu prato e se tornou você. Antes disso, ele pertenceu a outro organismo que morreu e o liberou. O carbono tem ciclado entre os seres vivos e o céu por bilhões de anos. Você é um arranjo temporário de átomos que já foram parte de incontáveis outras coisas antes e serão parte de incontáveis outras depois. Isso não é filosofia, é química. Close-up final no topo da árvore, contra o sol brilhante. Richard Feynman costumava dizer que uma flor não perde a beleza quando você entende sua biologia. Ela ganha. Saber o que está acontecendo não achata a experiência de olhar para uma árvore. Ela a aprofunda. Porque agora, quando você olha para um carvalho, você não vê terra que ficou em pé. Você vê centenas de anos de luz solar tornada sólida. Você vê energia capturada de uma estrela a 150 milhões de quilômetros de distância, usada para forjar elos entre átomos puxados do vazio, empilhados um a um em algo que você pode escalar e tocar. A árvore não está sugando da terra, ela está sugando do céu, do sol, do próprio invisível. E você, parado ao lado dela, é o mesmo processo. Arranjo diferente, mesmo mecanismo. Luz capturada, matéria construída. Se você quer continuar vendo o mundo pelo que ele realmente é e não pelo que ele parece ser, inscreva-se. É para isso que este canal serve. Novo vídeo em breve.